Glória a Deus. Como você já deve saber, se você tem vindo no Legacy, nós estamos na série de mensagens Commission, falando da grande comissão do ID, que todos nós temos essa missão, amém? E a gente está toda semana falando, seja de uma história de envio, seja de características de envio. Falei há 2 semanas sobre Moisés, falei sobre semana passada, que a dor é um ótimo potencial para o seu chamado. Quem aqui passa dor durante a semana, raiva, estresse, tristeza, angústia? Aí vocês levantam a mão, né? Sabia, era só falar de dor, que o povo fala, estou aqui em casa. Então, eu te ensinei que ao invés de reclamar da dor, pega ela logo, aprende com ela logo, passa de fase para vir a nova dor do dia seguinte, para você crescer de novo. Você crê nisso? E hoje eu queria falar sobre um texto, nós vamos ver um envio, um capítulo de um homem que foi enviado por Deus e que tem tudo a ver conosco, com o que nós vivemos atualmente, e que eu quero que você entenda que talvez o lugar mais improvável, e é o que a palavra de Deus vai dizer, dos lugares mais improváveis pode vir vida. Você crê nisso? Quem aqui é fruto de algo improvável assim? Eu não poderia ser usado por Deus, não poderia ser amado por Deus, mas Ele escolheu me amar. Eu estava semana passada, essa palavra vai nascer para você entender. Foi um culto semana passada, muito desafio, muita luta, aquela pregação da dor, sabe? Era eu. Condenado era eu. Sabe a música? Era eu. Tô brincando. Na parte do condenado. Da dor, não. E depois uma irmã veio conversar conosco, ela veio falar sobre algo que Deus tinha colocado no coração dela, ela compartilhou esse texto, algo que veio como uma resposta, uma confirmação de Deus. E a gente conversa vai, conversa vem, e eu falei com ela sobre um temor que eu tenho em Deus, é que às vezes a gente comete o erro de Samuel, que é olhar para os irmãos, e às vezes você escolhe o melhor, eu gosto mais desse, eu aposto minhas fichas nesse, como líder falando, às vezes você pensava, é esse que vai fazer isso, aquele vai fazer não sei o quê, você estrutura todo um negócio e Deus está fazendo tudo diferente, sabe? E eu falei que era este o receio, e que esse era o receio porque eu fui essa pessoa que, por muito tempo, foi o excluído da igreja, o desacreditado, o menino, e com razão, era chato que doía para começar a conversa. Eu sabia que você ia concordar, velho. Mas eu estava conversando isso, lembrando essa semana, eu estava em um contexto ministerial mal alocado para começar a conversa. Hoje, por isso que é um ministério de adolescente, de criança, de pré-adolescente, porque você coloca a pessoa na faixa etária dela e ela se comunica melhor, ela se entrosa melhor, ela amadurece na fase certa. Mas fato é que na minha época eu não tive isso, que fui para um ministério já de jovem, tinha 12, já estava no ministério de adulto, essas coisas. E fato foi que eu estava no lugar errado, no sentido assim, sabe? Não, era para eu estar vivendo uma outra fase da minha vida. E por muito tempo, não era a primeira, segunda, nem terceira, nem quinta, nem sétima, talvez nem as 12 primeira escolha. Mas está tudo bem, e eu estava falando, mas Deus está te vendo, você crê nisso? Porque do lugar mais improvável, Deus pode fazer vida. Deus pode trazer a vida do lugar mais improvável. E se você é essa pessoa mais improvável, hoje até o fim dessa palavra, você vai entender que desse lugar vai ter vida. Eu não consegui definir o tema, porque eu fiquei tão tenso, porque o tema que vinha na minha cabeça, mas eu falei, vai escandalizar. Sabe, você tem que ficar preocupado que vai para a internet, mas que era do cemitério tem vida. Mas ia ser muito chocante, concordo. Eu imaginei, eu designer gráfico, imaginei a arte com uma lápide, assim, um monte de... Já vi, um monte de coisa. Aí eu pensei, todo mundo vai ter terror, ter pesadelo no fim do culto. Eu, quando converti, sabe por que eu converti? Passaram um vídeo, a carta do inferno, ninguém me poupou. Eu tinha 12 anos de idade, um culto maravilhoso, pulei, dancei, gritei, rolei, fiz tudo que você imaginar. Tinha um dirigível dentro da igreja, gente. Ô tempo bom! E aí, no fim, pregou e falou que ele ia passar um videozinho, e era o cara com aquelas músicas bem tenebrosas, com aquelas cenas bem de coisa de filme de inferno, demônio, capeta, tudo junto. E falava, você não pregou e agora eu estou no inferno. Oh! Gente, eu converti com medo. E sabe o que é o pior? Eu nem tinha batizado, nem tinha ido no encontro com Deus, nem sabia que era Deus direito, mas eu fiquei com medo dos meus amigos ir para o inferno e eles reclamar de mim depois. Detalhe, eu nem tinha amigo. Você entende o medo que eu fiquei? Eu só precisava ter amigo antes para poder ficar com esse medo. Mas fiquei. Mas é verdade. Do cemitério, o lugar que todos vão dizer que é morte, pode ter vida. Do cemitério pode ter vida. Você crê nisso? Do lugar que antes estava condenado à morte, vai ter vida em nome de Jesus. E não é só se você crê que pode ter. Eu quero que você declare comigo, vai ter vida. Repete comigo, vai ter vida.
Porque quando nós olhamos para o redor, o cenário é horroroso. Gente, estava conversando agora com a irmã que é portuguesa, eu cheguei em Portugal em 2018. Ô, saudade de 2018 que não volta. Tem mais alguém português que sente saudade do 2018, ou quem está aqui há muito tempo? Gente, eu fui para a Ilha Terceira agora, que coisa maravilhosa, lembrei como é que era. Sabe, lembra das coisas? Se eu olho para o cenário, está caótico. Se eu olho para o redor, a economia já foi embora aquela época que o euro era maravilhoso. Já aceitei, não é. O euro é igual ao real. Você vai ganhar pouco e gastar muito. Já aceitei. Já aceitei que as escolas estão querendo enfiar ideologia nos meninos, a gente tem que guerrear. Já aceitei que eu não vou ter um dia de paz. Se eu, quando tiver filho, vou ter que ter o quê? Guerra o resto da vida. Aceitei. Alguém jamais aceitou? Aceitei que pode ter apagão de novo. Eu nem estava preparado para isso. E agora eu estou preparado. Não estou. Mas tem um canivete e uma lata de atum. Que a Dani me deu. O biscoito Maria eu comi. A barra de cereal também. Ah, e tem uma linha de costura. Vai que tem que dar ponto. Gente, pensamos em tudo. Pensamos em tudo. É com linha de costura e talvez vai dar infecção e vai dar que ter que amputar. Mas tá com ponto. Aceitei todo dia. Dá aquele medinho da guerra que tá lá explodir aqui? Dá. Dá um... Alguém de vez em quando acorda assim? Eu tô de boa. Aí volta as notícias e já falo, por que vocês estão recordando isso? Coisa fala, não, já sossegou, guerra lá já virou uma coisa normal. Aí do nada, volta, aí o que acontece? Portugal decide enviar o resto dos soldados que já nem tem. Eu lembro do dia que enviou 1.200, falei, mas sobrou quantos aqui? Porque 1.200 devia ser o batalhão inteiro. Se aqui der uma briga na rua, não tem solução. Porque mandou 1.200, não tem gente. Se o país declarar calamidade, que é quando a polícia, o exército pode ir para a rua, deu ruim. Você que vira guerrilheiro por aí, tá? Porque não deu. Então, o cenário não é bonito. Divórcio está virando a coisa mais normal do mundo. Traição, a gente nem coloca nesse assunto mais. Crente perturbando e irritando, nem coloco mais. Então, você concorda comigo que o cenário não está bonito? Alguém concorda comigo que o cenário não é o mais favorável? O cenário não está legal. Aí fica mais difícil. Será que você consegue crer que tem vida em Portugal? Você que está aqui não para de reclamar desse país. Não entendo. Não vou entrar nessa discussão hoje. Mas você crê que ao invés de você ficar amaldiçoando, você crê que pode ter vida? Que eu não creio que Deus me plantou para a morte. Então vamos lá comigo em Ezequiel 37. O texto já é até muito conhecido, nós não temos muito o que falar. Para muitos o texto vai ser conhecido. Ezequiel 37:1 vai dizer, a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro, entre esses vales, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu te pergunto nessa noite, igreja, Portugal pode voltar a viver? Você disse, em nome de Jesus, beleza, está anotado. Eu respondi, ó soberano Deus, só tu sabes. Aí virou a gente. Ah, Deus, você que sabe. Eu gosto que Deus deixou esse texto para me dar a minha revolta do dia. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopra dentre os mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme.
Eu quero conversar com você sobre esse texto, para você se situar na ideia do chamado que você tem para cumprir em Deus, e que você vai percorrer pelo cenário de morte, você vai andar em lugares com um cenário de morte, porque eu quero te lembrar, você já está nesse cenário. O mundo já está morrendo. O mundo já está morto no maligno. É o que a Bíblia vai dizer. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo está morto nele. Então você já está constantemente em um vale de ossos secos, quer você goste ou não. Não é que você vê esses bonitos andando pela rua que estão vivos. Eles podem estar vivos fisicamente, mas o espírito já está morto e condenado. Este sou eu e este é você no dia de hoje. E a primeira coisa que eu quero que você perceba, quando você olha isso, é que no versículo 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, é que tudo do nosso chamado começa em Deus. Não muda a ordem dos fatores. Porque o desafio é que quando você começa a ficar bom, já não precisa da mão do Senhor. Quando você está bom, não precisa do Espírito de Deus. Quando você está bom no louvor, já não precisa de orar e se consagrar. Você canta muito bem. Você não precisa mais pedir para Deus te dar sabedoria, você fala muito bem. Você não precisa pedir para Deus te revelar algo. Você já aprendeu a ler a fisionomia e as expressões faciais. Você não precisa mais pedir para o Espírito Santo convencer. Você ficou muito bom em oratória, em técnicas de rapport. Você não precisa mais pedir para Deus te instruir na palavra. Você comprou 3 cursos diferentes de teologia. Este capítulo do chamado de Ezequiel, começa ele dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. Se você não puder dizer nessa noite que a mão do Senhor está sobre você, não adianta ir para o próximo passo. Começa com a mão do Senhor está sobre mim, e logo em seguida o Espírito me leva. Por isso que eu falo que tudo começa em Deus, porque não foi que Ezequiel acordou, falou: vou ali andar no meio de um cemitério com um monte de gente estranha, vou ver o que está acontecendo. Fala que o Espírito o levou. E sendo um ato de que ele andou, seja um sonho, seja uma visão, seja o que for, fato é que quem moveu isso foi quem? Obrigado. Foi quem, gente? O Espírito de Deus. E eu estou te perguntando isso para que você, nessa noite, saia daqui com nada de você e tudo do Espírito Santo. Mas seja disposto para ele te mandar para o meio do vale. Porque também todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, ama cantar, enche-me até transbordar. Mas na hora que é para ir para o vale, aí não é o Espírito, não, é a carne. Ano passado, eu fui para o GKPN para ser humilhado. 3 dias de humilhação e de ofensa. E todo lugar que eu fugia, alguém me humilhava. Na última da hora, ao invés de eu aprender a calar minha boca, gente, dificilmente eu calo a boca, você já percebeu. Então eu como fruto amargo da minha palavra, como a Bíblia vai dizer. Eu fui falar com um menino, com um pastor, quer dizer, que um dos receios que eu tinha era que eu estava ouvindo a voz de Deus ou da carne. Gente, isso é meu receio, tá? Ah, isso é pastor, mas eu luto contra a carne também. E isso vem do quê? Já vivi em contexto de muita manipulação. Então você acha que eu vou ficar querendo fazer isso com os outros? E aí eu falei com ele: às vezes eu tenho essa dúvida, será que Deus está falando comigo? Ele, com muita ironia, para piorar tudo, falou: sua carne é crente, né? Sua carne fala para você cumprir a vontade de Deus. Carne boa? Olha que atrevido. E o pior é que eu estava certo. Eu fiquei com uma raiva de mim, porque eu não podia nem discutir. Gente, para de falar que é a carne te levando para fazer a vontade de Deus. Aí a carne me disse que eu tenho que vender tudo. Que carne crente. Carne Mahatma Gandhi. Vou vender tudo. Porque, na verdade, ninguém que está nem querendo ofertar no culto, para dar uma moeda já está matando. Aí Deus mandou. Realmente foi Satanás. Satanás falou para você ficar pobre e ajudar o próximo. Realmente, Satanás está muito preocupado com o bem-estar do outro, né? É da visão dos 10 pontos do satanismo. Primeiro é bem-estar coletivo. Gente. O Espírito Santo está doido para levar a gente para o vale. Mas eu preciso mover pelo Espírito. Quem crê nisso nessa noite? É pelo Espírito Santo, sabe? Não é pelo seu poder, não é por força. É pelo Espírito de Deus. Você crê nisso? Aí nós vamos continuar no segundo ponto. Fala que o Espírito levou e no versículo 3 pergunta:
Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu te pergunto nessa noite, o que você vê quando Deus te leva? O que você está vendo? Os seus olhos estão olhando qual ponto? E Deus tem uma característica muito interessante. Lembra que eu te ensino que você tem que pensar no narrador contando uma história? E nesse caso o narrador, o próprio Deus, traduzindo elementos difíceis para pessoas como... Pensa que, eu ensinei isso um dia, pensa em um engenheiro, ele não vai ensinar para um filho de 2 anos o que é cálculo de geometria, seja lá o que for. Vai ensinar que é bloquinho. Deus tem essa missão de traduzir. E uma característica pertinente na Bíblia é quantas vezes Deus pergunta o que você vê, ou será que você vê, o que você está vendo, o que você quer dizer, o que isso significa. É Deus trazendo o homem para o diálogo, trazendo o homem para um diálogo de reconhecimento. Você crê nisso? Uma técnica, por exemplo, quando você vai aconselhar, se a ovelha não te irritar muito antes, você começa com perguntas inteligentes. No casamento, melhor que discutir acusando é fazendo perguntas. Isso dura uns 10 minutos. Se você continuar brigando, aí você vai esquecer das perguntas inteligentes. A pergunta é, você é burro? Não pode, tá? Não pode. Você me ensinou que eu tenho que perguntar. Mas não adianta ser passivo-agressivo. Não é pergunta, você tem problema de cabeça? É perguntas inteligentes. Você crê nisso? Casado. Pergunta inteligente, pelo amor de Deus. Isso é assunto para um dia a gente fala. Se mês que vem fosse sobre sabedoria, a gente fala sabedoria do casamento. Porque é o tanto de gente que se ofende. E Deus pergunta, Ezequiel, você acha que isso aqui pode dar certo? Deus já tinha resposta, não tinha? Mas e o que o homem vê? E por isso que eu te falo, Deus te colocou nesse lugar. Está tudo dando errado. Mas se Ele te perguntar hoje, o que você acha que pode acontecer disso? O que você tem para oferecer a Deus? Se Deus te falar, no seu trabalho está tudo dando errado, o que você acha que pode acontecer aqui? E o que você tem para responder a Deus? A sua casa já está um caos. Já está na beira do divórcio. O que você acha que pode sair daqui? Você está vendo como é que é séria essa pergunta? O homem se torna participante ativo. E ele tem a chance de declarar. E na dúvida, o que ele falou? O Senhor sabe. Isso é um fato. Se você não tem nada de bom para falar, Deus, seja feita a sua vontade. O Senhor que sabe. E o próximo ponto vai dizer, então, no versículo 4, depois da resposta sábia de Ezequiel, Deus, tu sabes. Ele vai responder, Deus vai dizer então para Ezequiel, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. 2 pontos nós precisamos extrair aqui dessa noite. Lembra que eu falei que tudo começa quando você tem uma vida no Espírito? Lembra? Não foi o Espírito que moveu? Agora eu quero que você entenda um outro passo da vida espiritual. Tudo começa no espiritual, na declaração de fé. Gente, quando você entender isso, a vida muda. A vida muda assim, ó. Sabe, da água para o melhor vinho de todos da vida que puder existir. Porque a Bíblia vai dizer, não é pela força, é pelo Espírito de Deus. É dado ao Espírito de Deus a responsabilidade, a função de convencer do pecado. A nós foi dada a função de ser testemunhas. Vai dizer em Atos que serão minhas testemunhas. Por toda a terra, resumidamente. O nosso trabalho é testemunhar, anunciar, falar. O do Espírito Santo é convencer. Não precisa inverter a ordem. Você crê nisso? Então, gaste a maior parte da sua energia profetizando, porque quando Ezequiel viu, Deus não falou, Ezequiel, primeiro junta os ossos e prepara o esqueleto. Ele falou, Ezequiel, tenta separar em montes. Ele falou, profetiza, abre a boca que o resto eu faço. Você entende o poder que há na sua palavra, no que você declara? Porque Ezequiel poderia ter dito, Deus, eu vejo que isso aqui não tem solução. Graças a Deus ele não falou isso. E Deus fala, agora você vai usar a sua palavra para profetizar. E ele vai dizer o que é para profetizar. Voltando aqui no versículo 4. Diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E outro ponto que eu quero que você entenda. O que me espanta hoje em dia, não é nem que a galera não profetiza, mas é que profetiza uma palavra que não é de Deus.
a ordem foi clara: profetize aos ossos, ouçam a palavra do Senhor. Valnice Milhomens a ensinar uma coisa muito interessante. Vendia na Bookstore, que é Orando da Palavra, e é uma coisa que não é muito falada e que, por exemplo, eu nem sabia que isso era um método de ensino que hoje eu super apoio, aconselho, que as suas orações precisam ser regadas não pelo que você só acha. Declare a palavra nas suas orações. Por exemplo, ao invés de eu só orar: Deus, a vida está difícil, está tudo complicado, e eu não sei mais o que fazer. Pode orar sim, melhor você orar do que você não orar. Mas ela ensina: Deus, eu estou cansado, mas a sua palavra ordena, em 1 Pedro 5, lance sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, que o Senhor cuida. E é nessa palavra que eu me ancoro, que eu me apoio. Porque também está dito, lá em Salmos 23, que o Senhor conduz as águas tranquilas. Está vendo a diferença? E isso aumenta a sua fé drasticamente, porque a sua fé já não é uma fé rasa, superficial, ancorada ou construída na areia, que qualquer vento de doutrina falsa, quer dizer, qualquer mentira destrói. A ordem foi: morte, espírito de morte, lugar de morte, você vai viver, mas é na palavra do Senhor. Por isso que a nossa função é conhecer bem a palavra do Senhor. Devemos ser experts na palavra do Senhor, não no princípio da letra, mas da aplicação da palavra de Deus no nosso coração. Devemos conhecer a palavra de Deus e sermos como os bereanos, que analisavam tudo. Eles eram ousados em analisar se aqueles apóstolos que pregavam estavam condizentes com o que os profetas diziam. Mas atenção, os apóstolos diziam o livro de Isaías era gigante, não tinha capítulo, versículo e nem Bíblia no telemóvel. Eles tinham que abrir o rolo inteiro. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Precisamos declarar sobre Portugal, não o que eu acho, o que você acha, o que nós queremos. Precisamos declarar a palavra do Senhor. Esta é a solução sobre esse país, sobre qualquer país da terra. Declare: ossos, escutem, não o que eu digo, mas o que o Senhor diz. Quando eu andar na rua, não é sobre mim, não é sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia acha. E não precisa ter vergonha, como eu orei anteriormente. Não precisa ficar constrangido. Esse constrangimento nada mais é que o inimigo trazendo uma série de confusão. Seja por trauma, problema, porque ele é sujo mesmo. O problema é que hoje a nossa mente está numa guerra tão grande, que a gente está hoje tentando criar mecanismos para o Espírito Santo convencer. Mas se sempre deu certo a palavra de Deus, por que hoje ela não vai dar? Sempre deu certo. A palavra de Deus foi inalterada. Ela foi o que manteve a igreja de pé. Por que hoje eu preciso criar uma nova versão da palavra de Deus, no sentido de ter que esconder? Mesmo que isso te choque, não vai chocar, porque tem vida na palavra de Deus. É esse o poder dela. Não é sobre argumentos, é sobre a vida que ela carrega. Você foi alcançado por ela. É injusto você achar que o irmão do lado não tem competência para ser alcançado por ela. Aí eu tive que fazer um grande esforço. O irmão do lado então é burro para não ser capaz de ouvir e ser alcançado e ser condenado à morte. A Bíblia, a palavra de Deus traz vida. E Ele se encarrega de fazer o resto. Mesmo que choque, deixe que uma semente lançada pode frutificar. O semeador não saiu para cultivar. O semeador não saiu para tirar espinho. O semeador não saiu para expulsar os pássaros. A Bíblia vai dizer que o semeador saiu para semear. Ele só teve uma função: jogar semente por onde ele passou. O que deu certo foi função daquele que deu a semente. Não é função do semeador. A função do semeador era uma: jogar semente. Você crê nisso, igreja? Continuando. No versículo 7 vai dizer: assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, ouvi barulho, chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões, de carne, pele, mas não havia espírito. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam.
Como é que eu posso dizer isso de forma... Eu já gritei, já xinguei, vocês já vão ter muita coisa para digerir. Receba com amor o que eu vou te dizer. Por favor, sinta-se amado no que eu vou te dizer. Corações picados, confetes de amor. Gente, tem um negócio que está acontecendo que me tira, sabe, o resto da sabedoria que existia? O crente que admira mover. Meu Deus. Gente, vamos entender isso com profundidade. Porque parece que eu sou contra. Gente, sim, ó, é a minha música, eu fico maravilhado. Eu amo a ação do Espírito Santo. Para lembrar, inclusive, que a igreja é movida pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê, gente? Eu creio. Eu fico constrangido, sabe? Porque é nessas que depois você descobre. Gente, ao menos era eu sendo humilhado. Então, você vê que Deus está tratando os irmãos. Mas sabe o que é o desafio que o texto vai dizer? Fala que Ezequiel, enquanto via Deus agindo, ouve chacoalhar, barulho, ouve muito barulho. Nada a ver com a igreja da atualidade, que tem muito barulho, né? Houve muito barulho, houve muito milagre, ou seja, houve sinais, começou a juntar, houve coisas estranhas acontecendo, o negócio ficou maravilhoso e o corpo estava prontinho na frente de Ezequiel. E o que você pode aprender com isso? E o que aplica na nossa vida? Às vezes a gente acha que só porque está quase lá, que Deus já fez tudo o que tinha para fazer. A gente se maravilha com o processo e esquece que o resultado não foi alcançado. A gente se maravilha que tem um culto com batismo com 30 pessoas batizando e esquece que aquilo não é o fim. É o início de uma obrigação nossa como igreja. Nossa, tá? Não é de pastor, não é do carisma, não é do curso, não é do gerações, é nossa como igreja. Tá bem? Você crê nisso? Porque a Bíblia vai dizer que o irmão tem que ajudar o outro. Não é o pastor, o presidente, não. A gente terceiriza cargo que a Bíblia não vai ter dito, que a responsabilidade era do pastor João. É nossa como irmão. Você crê nisso? Então, o que eu quero que você entenda? Você pode ver o barulho dos ossos. Você pode ouvir, melhor dizendo, né? Você pode ouvir. Você pode ver o negócio ficando bonito. Contemple, mas não fique satisfeito se não foi feito tudo que Deus tem para fazer. Não aceita o meio do caminho. Para de se contentar com 90%. Deus é 100%. Ai, Deus, o corpo já está vivo, o exército já está de pé. Uai, já aconteceu? Não tinha vida ainda. Não tinha vida. Se não tem vida, não acabou. Porque nós queremos um Deus que dá vida. Eles estavam mortos. Mortos. Hoje, trazendo para a atualidade, estão mortos no pecado. Estão indo para o inferno. E a gente se contenta que ele está vindo na igreja. Tem vida? Não. Então não estou satisfeito. Você está vindo na igreja, é crente, mas está com a vida destruída? Não está 100%. Não se contenta. Não se contenta, se não tem vida, não se contenta. Mesmo que o irmão tenha chorado, igual um louco no culto, não tem vida, não se contenta, só está chacoalhando ainda. O irmão foi impactado, mas Deus está te falando que ele precisa a partir de agora ser acompanhado diariamente, não para. Sabe, a gente tem que lembrar que para cuidar, o preço que você paga é muito alto. E por isso que poucos querem cuidar, porque tem que ter uns 10 pastores para cuidar de 300. Mas a ordenança de fazer discípulo não foi dada a pastores, foi dada à igreja do Senhor. Fazer discípulo no meio do caminho que criou esse comodismo. Todos nós aqui, sem exceção, éramos para ter discípulos. Pelo menos é o que a Bíblia vai dizer. Trazendo escândalo, trazendo discussão teológica, a Bíblia não abre precedente para que só pastor tenha que ter discípulo. Todos foram convocados para fazer discípulo. Mas fazer discípulo dá raiva. Dá raiva. Porque você fala e a bênção não escuta. Mas você era assim. Ou você é assim. E para terminar, pode se colocar de pé no seu lugar. Versículo 10 fala: profetizei. Deus foi dizer para Ezequiel: não acabou. Continua ordenando, porque a palavra que a gente leu lá no versículo 4 foi: eu vou fazer um exército e vou dar vida. Ele viu tudo e falou: opa, tá pronto. E Deus fala: o que eu tinha falado lá atrás? Tem que ter vida. E Deus desceu o burro falando: eu mandei para profetizar, para ter vida.
E aí ele vai dizer: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Quando você declarar que o Espírito traz a vida, o resultado é um exército. Não foi levantado uma multidão, foi levantado um exército. É guerreiro que está lá morto. Talvez antes nem era exército. Talvez o que morreu antes era camponês. Não aceita, porque quando você declarar, o Senhor mandou ter vida, então venha Espírito e sobre vida, o Espírito de Deus vai dar a vida, e vai vir um exército. Por trás desse morto que você vê, tem um guerreiro que Deus já viu. Por trás desse cemitério que você amaldiçoou Portugal, tem um exército. Por trás desse irmão que está te matando de raiva, tem um guerreiro. Não é justo a gente condenar ele à morte, quando Deus está declarando vida. Não é justo eu dizer: Deus, não dá, quando Deus está mandando, declara, profetiza, não para. Não é justo a gente olhar como Samuel olhou e falar: é com certeza Abner, homem grande e forte, quando Deus queria usar um menino mirrado, magrinho, ruivo, excluído como Davi. A gente se contenta em ver um esqueleto quando Deus quer ver um exército. Era um bando de morto-vivo, não estava vivo. Então nós não podemos. Você não pode, gente, a gente não pode. Eu quero sair daqui revoltado como eu estou. A gente não pode mais aceitar morte, ou pior, morto-vivo. A gente aceitar que a igreja está cheia de zumbi andando aqui. Vem no domingo, canta, lindo, maravilhoso, e na segunda está morto. Está lá no seu GC e você não se preocupou em saber. Chega lá no seu GC destruído, e você é tão egoísta que você não conseguiu olhar para ele. A gente não pode. A gente não pode. A gente não pode mais aceitar entrar num trabalho. A Priscila tem um testemunho maravilhoso. Ela conta. Ela odiava a pastora que evangelizou ela. E a pastora era difícil. Vocês acham que eu sou difícil? Ela gritava, tinha a voz assim, ó. Ana Paula Valadão canta grave perto dela. E ela pegou a Priscila na reta e falou que a Priscila era azeda. Vocês veem essa mulher transformada, plena e calma? Vocês não conhecem a Priscila do passado, não. Pra já, quando a gente chegou na igreja, quando ela chegou depois da gente, todo mundo julgava ela de snob, porque ela era snob. Rica, a Priscila só usava coisa cara. Ela não tinha um pássaro para criar, então gastava dinheiro. Deus quebrou ela e fez o que fez? Fez o quê? Ficou desempregado. Ainda me lascou, sua. Que aí todo mundo ficou desempregado na igreja junto, menos a Dani, sempre tinha um cartão rico. Daniel ficava desempregado, mas não ficava pobre, era duas conversas diferentes. A Dani ficou desempregada, era a oportunidade de criar empreendimentos novos. É outro rolê. Ela dá lá, ó, as mentorias lá pro pessoal do Legacy, do Startup. Não quer? Fica pobre. É outra conversa. Mas ela fala que a pastora pegava ela e irritava ela, porque ela tinha ódio dela. A pastora era folgada, invasiva, intrometida. Sabe o povo que não sabe? Sabe isso que você diz? Hoje a gente tem que dar espaço. Ela não deu espaço nenhum. Mas no dia que essa pessoa chegou azeda e magoada, quem que foi lá atrás dela? Essa mesma pastora ruim. E quem que apresentou Jesus para ela? Essa pastora ruim. Sabe o que essa pastora ruim fez? Orou para ter o pior carnaval da vida dela. Quase morreu. Mas tá viva. Tá viva, tá? Tá tudo seguro. A gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Porque você pode estar vendo nada, mas Deus está vendo um exército. Vamos orar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, é uma noite de alistamento, uma noite de alinhamento, uma noite de cumprir o ID, uma noite de não aceitar a morte, de não aceitar o diagnóstico, de não aceitar o relatório, de não aceitar a história da economia, de não aceitar essas palavras malditas. Tem vida em Portugal. Nós declaramos vida em Portugal. Se você crer nisso nessa noite, começa a declarar: tem vida nesse lugar, tem vida nesse país, mesmo que todo mundo diga que não. Tem vida, tem vida. Profetiza, querido, nessa noite: vida, vida, eu declaro, tem vida. Jesus, e nos usa para ser esse profeta nessa geração. Vai, querido, ora, rompe.
declara, eu te ensinei, é pela declaração da palavra. Profetiza, fala, Ezequiel diz que tem vida. Se o Espírito Santo de Deus soprar, vai ter vida. Senhor, Deus, o Senhor tem o poder de rasgar condenações. O seu sangue permite isso. O seu sangue é o que compra a dívida. Nós declaramos o sangue de Jesus agora sobre toda condenação. Nós declaramos nessa noite o sangue de Jesus sobre essa nação. O sangue percorrendo cada rua e rasgando a condenação. Tem homens que estão nessa noite usando droga, se prostituindo, promiscuidade, porque aceitou uma condenação. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo, vai lá naquele lugar, vai lá nele agora. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, crendo que o Senhor é o Consolador, o Convencedor, tira ele da condenação. Tem mulheres presas em relacionamentos abusivos, sendo agredidas ou se prostituindo, ficando com homens, mulheres, ficando com tudo que é tipo de gente, por condenação. O sangue de Jesus nessa noite rasga a condenação. Tem nessa noite casais brigados, Deus. Tem casais dizendo que acabou. Espírito Santo, eu te peço, vai nessa hora, nesse lar, e diz, não acabou, esse lar tem vida. Tem filhos que não falam há anos com os pais, mas nessa noite eu profetizo, Espírito traz a vida sobre esse lar, relacionamento sendo restaurado em nome de Jesus. Tem pessoas que pararam de estudar, Deus, porque ouviu a vida inteira que é burro, mas nessa noite eu declaro vida, vida. Deus, por trás de cada um que estava morto, tem um guerreiro, e por isso profetizamos vida, e não nos contentaremos em ver mortos vivos, queremos ver homens e mulheres vivos, guerreiros. Traz a vida, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Nada melhor. E nessa noite eu quero poder orar especificamente, se existir alguém aqui nessa noite que estava longe do Senhor e que quer regressar para esse lugar de vida. E se tem pessoas aqui nessa noite que estavam perdidas,
longe e hoje fala, eu quero voltar para o Senhor. Ou talvez você nem sequer caminhava com o Senhor, mas hoje o Espírito Santo está te movendo, falando, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Por isso, se tem alguém aqui nessa noite sem constrangimento nenhum, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Então, se tiver alguém aqui, levante a mão bem alto para que eu ore nessa hora, porque nós não vamos sair daqui sem orar por você, em nome de Jesus. Muito bem, igreja. Então agora o que resta, ou melhor, o que agora nos move é declarar a vida. Você crê nisso? Eu quero que essa semana seja a semana mais diferente da sua vida. Mas não só uma semana diferente para voltar para o normal. O início de uma vida diferente. Você crê nisso, igreja, em nome de Jesus? Então vamos orar para encerrar esse culto. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom em tudo que faz. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. E obrigado, porque o Senhor nos comissionou, nos convocou a falar, a pregar o Evangelho e a declarar a vida. Por isso nós viveremos essa palavra, cumpriremos essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, nos leve em paz, em segurança ao voltar para casa, nos livre de todo mal. Guarda, Senhor, nosso trajeto, abençoa aqueles que já estão nas casas, que nós tenhamos um fim de semana abençoado, cada culto poderoso, sobrenatural, cheio da glória do Senhor, do seu poder em nome de Jesus. Nós te amamos e que essa palavra faça mudança no nosso coração, na nossa mente, nos nossos comportamentos em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplaude o Senhor e glorifica.